a nossa programação, né, neste momento, né, que será, né, transmitido aí online, por meio, né, do YouTube e também, né, pelo Facebook. E gostaria, então, de saudar a todos que estão nos assistindo, né, com a graça e a paz, né, de nosso Senhor e Salvador, né, Jesus Cristo. Uma vez a mulher samaritana, né, perguntou a Jesus onde se devia adorar. Aí o Senhor respondeu: podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, tendo essa compreensão de que podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, independente, né, do local, aqui, nas dependências da igreja, na escola, no trabalho, em casa, nós temos um pontífice, que é Cristo, é a nossa ponte para chegar a Deus. Nós vamos então, com o mesmo entusiasmo, alegria, iniciar então a nossa programação. E para iniciarmos bem, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, né, por meio de uma oração. Soberano Deus e querido Pai, nós queremos render graças ao Senhor, porque Tu és merecedor sempre, né, de todo louvor, de toda honra e toda glória, e também porque a Tua palavra revela que as Tuas misericórdias, né, são a causa de não sermos consumidos. Por isso, ó Deus, que nós estamos vivos pela Tua extraordinária misericórdia. Por isso e por muito mais, queremos render graças ao Senhor, não por nós mesmos, mas, né, no nome de Jesus. Amém. Faremos, né, neste momento a leitura, né, do Salmo, né, de número 46, que por sinal será o texto básico da meditação, né, de hoje. O Salmo, né, de número 46. Você aí em casa pode de repente desligar aí o televisor, enfim, somente com o celular, a não ser que alguns irmãos têm feito isso, têm usado o televisor para colocar no YouTube a imagem maior, enfim. Então, fora isso, que os irmãos pudessem aí pegar a sua Bíblia, está aí na estante, está em cima da mesa, do lado do sofá, para a gente estar acompanhando todos os passos, porque é assim, mesmo online, um momento, né, de celebração a Deus. Salmo, né, de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, né, no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, né, das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é
o nosso refúgio. Tendo esta certeza, no coração, entoaremos então, cânticos espirituais de louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Apesar de não podermos estarmos reunidos, fisicamente, estamos reunidos virtualmente. Vamos louvar a Deus com todo o nosso coração, tá? Toda a adoração a Ele, que só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém? Criou
mais que estejamos parados com as atividades aqui na igreja, as despesas não param, e você tem a oportunidade de poder estar trazendo o seu dízimo aqui na igreja, nos horários de culto. A igreja vai estar aberta, vai ter um presbítero sempre aqui para poder estar recolhendo esses dízimos. E se for melhor para você também, pode estar depositando na conta da igreja, que é a Caixa Econômica, agência 4373, a conta 72, dígito 2, operação 03. Você possa estar participando também dos dízimos e das ofertas. Pai, nós te agradecemos muito, ó Pai, pelas nossas vidas. Te louvamos e te adoramos pelos nossos irmãos, ó Pai, o qual estamos sentindo tanta saudade, ó Deus. Mas com certeza, Pai, em breves dias, horas, ou a qualquer momento estaremos juntos de novo para louvarmos e adorarmos o Teu nome, em união, em unidade, ó Pai, na casa do Senhor. Muito obrigado por cada um dos nossos irmãos, ó Pai, que estão aí nos seus lares, louvando e adorando o Seu nome. Em nome de Jesus, amém. Agora teremos a participação do presbítero José Antônio, que entoará um de seus hinos. Louvemos ao Senhor. Em Beceba saiu, partindo para Moreá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus.
E o dia caiu e então pararam para descansar, e na madrugada seguinte voltaram a andar. O velho Abraão, pela fé, sabendo que Deus grande é, seguia o encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram então, ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Deixando o servo e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac pergunta: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, o cordeiro pra si Deus proverá. Meu filho, o cordeiro pra si Deus proverá. Meu filho, o cordeiro pra si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiado, a arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto em cumprir o que Deus lhe pediu. Mas como ele o anjo bradou: não faças nada ao filho teu. Portanto eu sei que agora tu temes a Deus. Proverá. Irmãos, a vitória pra ti Deus 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 proverá. O texto básico, da mensagem de hoje, conforme nós já mencionamos aqui na nossa liturgia, se encontra no Salmo de número 46. Meus queridos, eu estou convencido que essa mensagem ela satisfaz a todos nós. Primeiro porque, independente da cor, da posição social, do grau de escolaridade, do sexo, da nacionalidade, todos nós experimentamos momentos difíceis, fases complicadas na nossa vida. Por isso, o desabafo de uma pessoa que está no seu limite. Só o meu travesseiro sabe quantas noites passei em claro repetindo baixinho: vai passar, vai passar, vai passar. Não sem razão, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo predisse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Segundo, eu estou convencido que essa mensagem ela é atual, porque saber a quem recorrer nas horas difíceis pode, na verdade, custar a nossa vida. Por outro lado, não saber a quem recorrer ou recorrer à pessoa errada, à fonte errada, principalmente nos dias que nós estamos vivendo nas redes sociais, por exemplo, pode arruinar ainda mais a nossa vida. Essa mensagem satisfaz a todos nós também porque, com certeza, você já leu pelo menos uma vez a este belíssimo salmo. Ele é um dos textos mais lidos e conhecidos das Escrituras. E, por fim, todos nós, na hora do desfalecimento, do desânimo, do desencorajamento, do sufoco e da angústia, precisamos de um local seguro onde podemos nos refugiar e nos abrigar, principalmente agora, com a rápida disseminação do perigoso coronavírus. Senão, não teríamos mais de 2 bilhões de pessoas submetidas a restrições em mais de 50 países. O contexto do Salmo 46 foi o livramento que o Senhor concedeu a Jerusalém dos assírios no tempo do rei Ezequias e do profeta Isaías, conforme está lá descrito no livro do profeta Isaías, nos capítulos 36 e 37, e também no segundo livro dos reis, capítulo 18 e 19. O que ocorreu foi o seguinte: a cidade de Jerusalém estava sitiada, cercada pelos assírios. O povo sofria grande, intensa angústia, e para piorar, Rabsaqué, emissário enviado pelo rei Senaqueribe, tentou semear dúvida e enfraquecer a fé do povo, sugerindo que o Deus de Israel era impotente, igual aos deuses já humilhados pela força militar do poderoso exército da Síria. No campo em frente às muralhas, ele afrontava aos soldados de Israel, gabando-se das conquistas do temido rei. É o que está descrito no texto de Isaías, no capítulo 36. Está aqui, entre aspas, a citação dessa passagem. Então Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada uma sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Armate e de Arpade? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desses países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Fecha aspas. A resposta do salmista, aqui, no Salmo de número 46, foi a mesma que o rei Ezequias e o profeta Isaías deram para seus inimigos. Deus é a nossa fortaleza. Resultado: durante a noite,
o Senhor mandou seu anjo, segundo o texto das Escrituras, e destruiu o exército da Síria com seus 185 mil soldados. Daí a declaração do salmista aqui no Salmo 46, o Senhor é a nossa cidadela fortificada. A estrutura do Salmo 46, portanto, diz respeito à celebração de Deus. Em primeiro lugar, como nosso refúgio, ou como nosso abrigo. É o que está descrito no versículo 1, na primeira parte. Deus é o nosso refúgio. As cidades naquela época, só para você entender e se situar, eram constituídas de dois núcleos. O núcleo urbano, que era a cidade propriamente dita, com todos os seus edifícios e moradias, onde as pessoas desenvolviam normalmente nas suas atividades administrativas e também as atividades de compra, venda, o comércio e todas as suas ações. Essa parte era guarnecida de portas estrategicamente colocadas, com portas de passagens estreitas e aferrolhadas. Em cima de cada muralha, guardas ou sentinelas se postavam continuamente, dando o brado e avisando a quem estivesse no campo ao menor sinal de ataque militar. Então, quando eles percebiam um sinal menor que fosse a respeito de inimigos, então eles ali sinalizavam, e conforme podemos ler na literatura e nos filmes medievais, e que descreve exatamente a vivência daquela época. Então, o primeiro núcleo era o núcleo urbano e o segundo núcleo era rural. O núcleo rural, por sua vez, ficava fora das muralhas da cidade, onde havia a prática da agricultura e pastoreio, atividade de pesca e feira livre. Dado o sinal de perigo, quem estivesse no campo corria imediatamente para dentro das muralhas da cidade, onde se encontraria em segurança, uma vez que toda a cidade tinha uma fortaleza com o intuito de oferecer refúgio e segurança aos seus cidadãos. O salmista, então, aqui, ele faz uma analogia ao afirmar que Deus é o nosso refúgio. Nesse sentido, Salomão, em Provérbios, no capítulo 18, afirma que torre forte é o Senhor, para ele correrá o justo e será amparado. Nesse diapasão, o salmista expressa aqui no Salmo 46, do versículo 2 ao versículo de número 5, o seguinte. Eu vou ler, inclusive, aqui numa melhor versão, numa outra versão, que diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. A referência ao rugir de águas, que aparece aqui no versículo 3, ainda que as águas rujam ou tumultuem e se perturbem, diz respeito ao costume dos inimigos entulharem as fontes e os poços de pedras, impedindo o suprimento de água aos habitantes cercados, sitiados. O suprimento de água
era estratégico em caso, né, de cerco militar. Na verdade, água é estratégico em qualquer época, em qualquer, né, situação. Acabei de ler que mesmo com a pandemia, conflitos no campo é maior em 14 anos. Motivo? Água. Então, em vez de todo mundo estar preocupado com essa questão da rápida disseminação desse vírus assustador, tem gente que está ainda envolvida em lutas, em disputas por causa exatamente de água, conforme é perceptível nos conflitos no campo, estão ocorrendo paralelamente a toda essa mobilização em função, né, da pandemia. Então, em razão disso, não era diferente à época, e principalmente, havia dentro das muralhas reservatórios naturais ou construídos que se prestavam a socorro da população em casos, né, extremos e principalmente em casos de guerra. Por isso o salmista, nos versículos 4 e 5, afirma: há um rio cujas correntes alegram a cidade, né, de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. A estrutura, né, do Salmo, né, 46, né, portanto, diz respeito à celebração de Deus, né, como nosso refúgio ou como nosso abrigo. Em segundo lugar, a estrutura do Salmo 46 diz respeito à celebração de Deus, né, como nossa fortaleza ou lugar seguro. É o que está descrito aqui, né, no versículo 1, ainda na primeira parte. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ora, não podemos, né, perder de vista que no antigo Oriente Médio as cidades eram construídas em lugares altos, com altas muralhas para sua defesa. Em realidade, à época, era inconcebível ser cidade, poderia ser qualquer outra coisa, um povoado, uma vila, distrito, mas menos cidade. Então, para que fosse cidade, era preciso altas muralhas. Ainda assim, não havia necessidade impenetrável. No entanto, o salmista afirma que Yahvé é diferente. Ele é, na verdade, a nossa cidadela, né, fortificada, em quem, né, podemos confiar. Sim, ele é o nosso castelo, no qual podemos nos esconder tranquilamente. Vale lembrar, meus irmãos, que foi por reconhecer ou por conhecer o contexto histórico deste salmo, isto é, do Salmo 46, a saber, o milagroso livramento que o Senhor, né, proporcionou ao povo, né, de Israel, né, diante do cerco do temido e poderoso exército de Senaqueribe, rei da Síria, e por se encontrar também num castelo fortificado, o castelo, né, de Wartburg, na Alemanha, que era uma verdadeira fortaleza, no momento extremamente, né, difícil, né, de sua vida, de sistemática e sangrenta perseguição, que Martinho, né, Lutero, ele compôs o hino Castelo Forte é Nosso Deus, conforme aparece no Inário Novo Cântico, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, o hino, né, de número 155. Como sabemos, né, durante
a sua viagem de regresso, né, da dieta, né, de Worms, em 1521, onde Martinho Lutero, né, foi intimado para se retratar. Ele já havia perdido, né, os direitos, né, civis e políticos, mas em vez de retroceder, Lutero reafirmou a sua posição, bem como as doutrinas da graça. Frederico, então, ordenou que Lutero fosse capturado, não para ser, né, martirizado, mas amparado, protegido, né, por um grupo, né, de homens que o levaram, né, para o referido castelo, né, de Wartburg, em Esnaba, onde ele permaneceu por cerca de 1 ano. Lá ele produziu grande parte de sua obra, inclusive a tradução para o Novo Testamento, né, do grego para a língua alemã, que foi uma referência, um divisor de água na própria literatura, né, daquele país, bem como ele compôs o hino, né, Castelo Forte é o nosso Deus, que aparece aqui no nosso inário com o número inário Novo Cântico, hino, né, de número, né, 155. A estrutura do Salmo 46 diz respeito à celebração, né, de Deus, primeiro, como o nosso refúgio, como o nosso abrigo. Em segundo lugar, diz respeito à celebração, né, de Deus como nossa fortaleza, portanto, lugar seguro. E em terceiro lugar, a estrutura, né, do Salmo diz respeito à celebração, né, de Deus como alguém, né, que está no controle e conduzindo as rédeas da história. Por isso, né, lemos no Salmo, né, 46, do versículo 8 ao versículo, né, de número 10. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quanto a isso, o profeta Isaías, né, sob inspiração, né, do Espírito Santo, afirma: Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes e torna os juízes da terra coisa vã. Isso, né, significa dizer que o Senhor está no governo, o Senhor está no comando e no controle, né, de todas as coisas. Logo, o mundo não está entregue nas mãos de um Deus irresponsável, nem a sua própria sorte, mas nas mãos de um Deus que conhece o início desde o fim, e o fim desde o início, e trabalha, né, para a sua sustentação, preservação, provisão e principalmente restauração. E isso sucederá por ocasião da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando teremos novos céus e nova terra. Por isso tem razão o reverendo, né, Samuel Vieira, né, quando afirma, está aqui entre aspas: o universo da Bíblia não é geocêntrico, nem heliocêntrico, nem sagitariocêntrico, e sim teocêntrico. Essa é a verdadeira filosofia da história. Os jornais, revistas, TVs, redes sociais nos relatam os fatos que tratam apenas as realidades secundárias.
mas a causa suprema da existência de todas as coisas. Verdadeiramente, o porquê de tais fatos, apenas o trono pode revelar, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sendo assim, meus queridos, o mundo não é como muitos imaginam, um carro desgovernado, entregue ao capricho da sorte. Em realidade, existe um governo que está segurando e conduzindo as rédeas da história. É o que está descrito aqui no texto básico da mensagem de hoje, a saber, o Salmo de número 46. E aqui nos últimos versículos do texto, o salmista sentencia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Na hora certa, conforme os seus eternos decretos, Ele irá trazer alento e cura para as nações. Que assim seja, em o nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos então, já que foi exatamente inspirado e com base nesse salmo, bem como no contexto do livro do profeta Isaías, que descreve ali o cerco da cidade de Jerusalém pelo rei da Síria, Senaqueribe. E naquela oportunidade o Senhor operou maravilhas. Tendo isso em mente, Martinho Lutero, então também vivendo sitiado, cercado de inimigos por todo lado, ele compôs o hino Castelo Forte é nosso Deus, e espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo o transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel, mas forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A segunda estrofe diz assim: a força do homem nada faz, sozinho está perdido, sozinhos nós estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Entoaremos então o hino de número 155. Claro, estou em mente aqui o inário Novo Cântico. Deus
gostaria agora, é claro, de externar, né, gratidão a todos aqueles que estão nos acompanhando aí pelo Facebook e também pelo YouTube. Então, graças a Deus, nós temos contato de inúmeros irmãos e irmãs aqui membros de nossa igreja, dos diversos bairros aqui da comunidade. Nós temos irmãos também ali conterrâneos em São Paulo, claro, não poderia ser diferente lá da Bahia, alguns contatos de outros colegas de outros estados, né, da federação. Queremos agradecer aí que percebemos nas redes sociais aí, agora tem sido muito comum, né? Durante todo o dia, live de colegas, pastores renomados, porque esse é um recurso que temos à disposição para poder alcançar o povo de Deus, e por isso nós queremos então agradecer, né, a participação, né, de todos os ouvintes. Eu gostaria de noticiar que o templo, claro, está fechado, né, para as atividades, né, comunitárias, mas principalmente aos domingos nós temos aqui, sempre escalamos um oficial da igreja, um presbítero, um diácono, a partir das 9 horas da manhã, eles ficam aqui até 10h30, e para aqueles irmãos, facultar aqueles irmãos que desejam exercer a graça da contribuição. À noite, da mesma forma, a partir das 19h30. Mas também tem uma outra opção, que os irmãos estão entrando em contato querendo saber. Nós temos também a conta bancária, né, de nossa igreja, e nós vamos colocar aí, né, na tela, mas também da Caixa Econômica, agência 4373, conta corrente 72, dígito 2, operação 003, porque é pessoa, né, jurídica. Mas também para fazer a transferência online, o banco pede o CNPJ, né, da igreja, mas a gente vai registrar aí na tela para aqueles irmãos desejosos, né, de exercer a graça da contribuição, também poderão fazer uso, né, desse recurso. O nosso tesoureiro, o reverendo Renato, está sentindo até dificuldade, porque há alguns depositam, claro, queremos agradecer, mas se puder informá-lo, ele irá agradecer para a questão de controle, né, da tesouraria. Então é isso, meus irmãos. Terça-feira a gente está tendo a nossa reunião de oração. A gente usava o aplicativo Zoom, mas devido aí à questão falta de segurança, nós migramos para o Team Link. Segundo aí Otávio, os entendidos aí do assunto, é simples, só você baixar e o aplicativo aí no seu celular. Ah, mas eu não sei, mas o seu filho sabe, ou então o seu neto, ele domina esse negócio aí. A gente pode mandar baixar e acompanhar, porque também nós temos a reunião de oração, terça-feira, no mesmo horário, às 19h30, quinta-feira, no estudo bíblico, nós estamos usando esse recurso, né, principalmente do Facebook, e domingo, por ocasião da escola dominical, e a gente recorre ao aplicativo Netim Link, porque aí dá oportunidade, como se fosse uma sala mesmo, de escola dominical, os participantes poderão opinar, e assim todos serão edificados. No domingo, a partir das 10 horas, durante esse período aí de quarentena, nossa escola dominical funciona às 9, mas devido a esse período aí, as pessoas dormem um pouquinho mais tarde, então nós estamos funcionando às 10 horas da manhã, e à noite, às 19h30, né, normalmente. Então, que Deus a todos abençoe. E para terminar, nós vamos então orar a Deus, né, nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos absolutamente convencidos a respeito, né, da Tua grandeza e da Tua soberania. O Senhor, ó Deus, né, controla a história. Então nós estamos cientes da nossa total
dependência dentro do Senhor. Mais do que nunca, Deus, nós vivemos um momento muito difícil, não somente para nós aqui enquanto Igreja Presbiteriana da SEAB, aqui em Itaperu, no estado do Rio, no Brasil, da América Latina, mas praticamente em todos os continentes, em todo o mundo. Um momento extremamente delicado, difícil, e carecemos, ó Deus, do Teu agir, para que o Senhor possa, ó Deus, proporcionar para a humanidade um remédio ou uma cura, ó Deus, para o novo coronavírus, que tem sido letal e que tem dizimado milhares de vidas, ó Deus, por esse mundo afora. Então tem compaixão, tem misericórdia de nós. E obrigado por essa mensagem de consolo e de encorajamento, de que o Senhor, no tempo certo e fora de tempo, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É em nome de Jesus e não por nós mesmos que nós oramos. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos.